Fala, meus guerreiros, estamos aqui de novo. Glória a Deus, mais um dia, mais 7 capítulos, Levítico 23, e hoje, adivinha? Nós vamos ultrapassar o livro de Levítico, fechar ele e entrar no livro de Números. Graças a Deus, estamos avançando e aprendendo muito com a palavra do Senhor. Muito obrigado por você que tem acompanhado, se inscreve no canal, tem compartilhado, tem curtido, viu? Conto com a força para a gente poder continuar fazendo o que a gente está fazendo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então é o seguinte, a gente está em Levítico 23, tá bom? A gente está vendo uma série de regulamentações, regras e tudo mais, que na verdade elas têm a intenção de serem olhadas em profundidade, vividas nos seus princípios em profundidade, não é? O Jesus, certa vez ele disse assim: eu não vim para eliminar ou abolir a lei, e ele ainda vai repetir, não vai passar nenhuma vírgula, um tio, uma letra da lei, mas ele veio para cumprir. E esse cumprir é trazer o significado correto, a interpretação, a forma de olhar para a lei. Então, nós temos que ler a lei e tudo que existe aí no Antigo Testamento olhando para Jesus e com os olhos dele. E além disso, a questão mais simples: Jesus, o único homem que cumpriu, não errou em nada quanto à lei, tá bom? Então vamos lá. Levítico 23. Aqui a gente vai ver a questão das regulamentações e tudo agora, as leis e as coisas relacionadas às festas nesse capítulo. Então a gente vai ver que basicamente dentro de um ano os israelitas tinham 7 festas que eram apontamentos direto para Jesus e para a nova aliança, tá bom? Bom, então no versículo 5 do capítulo 23 a gente vai ver a primeira, que é muito famosa, a Páscoa do Senhor. Começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês, para lembrar que eles saíram do Egito e se iniciou a contagem do calendário, então no primeiro mês de Abib, tá bom? Então, a primeira festa a ser observada aqui é a Páscoa. A Páscoa, na época, então, um memorial para que o povo lembrasse da questão da libertação do Egito. O Deus libertador que tira você da escravidão. Mas, olha, tudo tem uma razão de ser. Não é só tirar alguém da posição de escravidão, mas libertar a mente e renovar essa mente para que essa mente também não seja mais escrava. Alguém que está deixando de ser escravo. Bom, Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Bom, o que é a Páscoa? Jesus. Jesus é a Páscoa. Jesus é a libertação real. Por isso, nós não nos atentamos à Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. Não tem Páscoa para quem é seguidor de Jesus. Jesus vive em nós, é a liberdade, tá certo? Bom, depois, a segunda festa, a gente vai ver que é a festa dos pães asmos, ou sem fermento. Aqui a gente está vendo um progresso, tá? Então, primeira festa, Páscoa. Ponta para quem? Jesus. Festa dos pães sem fermento. Fermento, símbolo de pecado, contaminação. O que a gente fala então? Uma vida indo em direção a Cristo, que nasce de novo e agora deve andar em santidade. E quem é o pão sem fermento, sem mistura? Pão vivo que desceu do céu? Jesus. Nós comemos desse pão diariamente. Um pão incontaminável, incorruptível, puro, sem erro, sem defeito, nada. Essa festa é um apontamento claro para a santidade dos filhos de Deus, representada na santidade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Depois a gente vai ter, ainda nesse capítulo, a festa das primícias, que é a terceira festa aí demonstrada, onde a primícia deveria ser sacrificada. Que primícia? Do povo. Então, a gente vai ter aqui um conceito de pensamento de que os primogênitos são de Deus. As primícias dos filhos, as primícias do povo, as primícias das famílias, das tribos, são os filhos primeiros. Agora pensa comigo, Jesus
é chamado na Bíblia de o primogênito dentre muitos irmãos. E além disso, ele é chamado de unigênito, filho único do Pai. Pensa, o versículo vai dizer que as primícias são de Deus. Quando a gente fala de Deus ser amor, é alguém que sabe e tem total consciência de que tudo é dele, inclusive as primícias. E ele pega essa primícia que é dele, simbolizando o próprio Cristo, o único, e entrega em nosso favor. O melhor de Deus foi ofertado na cruz por gente que em nenhum momento da vida mereceu, como eu e você. A próxima festa nesse capítulo é Pentecoste, ou não tinha esse nome, tá? Na época, então a gente vai ver no texto, festa das semanas, festa da colheita, né? Então, o que acontece? Essa festa, ela acontecia 50 dias depois da comemoração da Páscoa. Então, por isso, adaptando a linguagem grega à cultura judaica lá na época de Jesus, né? Um pouquinho antes até a época de Jesus, a gente tem a acoplação semântica na palavra, e aí era conhecida essa festa da colheita das semanas como a festa do 50º dia após a Páscoa. Por isso se dá o nome de Pentecoste, uma festa de consagração e gratidão pela colheita. Ou seja, descida do Espírito Santo, símbolo de derramamento de bênção, bonança, prosperidade, sustento, a colheita mais pura do céu, o Espírito de Deus sendo liberado sobre a terra. Bom, e no verso 22 a gente tem novamente uma repetição falando acerca dos necessitados e relacionando a questão do contexto da festa da colheita. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura. A gente já falou sobre isso. As extremidades da plantação e tudo que caía no chão era para os necessitados, independente de quem fosse. A questão é que a pessoa era um necessitado. A gente vai ver Deus tendo zelo, respeito, justiça com os menos favorecidos materialmente. E isso é um propósito, um princípio fortíssimo do reino que a gente precisa viver, que a gente precisa se adequar, tá bom? Depois a próxima festa é a festa das trombetas, tá bom? Ela seguia logo depois do Pentecoste, ou festa da colheita, ou das semanas, tá? E a ideia dessa festa é brado, alegria e festa com trombeta para sinalizar a restauração de um povo que era escravo e agora está sendo transformado diariamente num novo povo. Então a gente está olhando aqui para um simbologismo muito forte em relação à restauração de Israel, mas não só de Israel, mas da terra, o universo, a criação, a humanidade como um todo. E nesse período também havia um descanso para a terra e para as pessoas. Ou seja, como olhar para um tempo futuro também, onde Cristo governa e a terra descansa, o universo é restaurado, da presença do assolar de milênios do pecado e de degradação e de decadência de toda a criação. Um descanso de toda uma era, tá bom? Bom, depois a penúltima festa que a gente vê é o dia da expiação, que a gente já conversou um pouquinho no vídeo passado. E isso está claramente relacionado ao sacrifício de Jesus e o seu reinado, sobre aqueles que se arrependem e entregam sua vida a Ele. Tem toda a questão do sacrifício, da substituição, tudo isso que a gente tem conversado, tá? E ao mesmo tempo é uma espécie de celebração, a reconciliação de todos os povos da terra com Deus. E obviamente, quando Jesus retornar, tá bom? E a festa dos tabernáculos ou cabanas. Não confunda com a festa da colheita ou semanas, aquela que tinha a ver com Pentecoste. Essa agora, festa dos tabernáculos ou cabanas, na época era um memorial para o povo lembrar de quando ele já havia sido liberto, mas andava como peregrino no Egito. E então, o tempo todo esse povo residia em cabanas e havia uma completa dependência, uma dependência total da graça, dos poderes e da presença de Deus. Um tempo para Israel em que não havia nenhuma certeza
a não ser daquilo que Deus havia prometido e da presença de Deus. Bom, isso é o que Deus gostaria. Então, Deus impute a esse povo uma vida de peregrinação que o tempo todo eles estão se movendo. E os lugares de moradia, eles não são assim tão esplêndidos, né? O teto às vezes tem rachaduras e dá para ver as estrelas. A gente não sabe se vai tomar chuva, mas olha para fora, a coluna de fogo tá lá. De dia, a nuvem tá cá. Então, é uma representação completa de uma vida inteira na dependência e na fé. Lembra? O justo viverá pela fé. A fé é o grande negócio do reino de Deus. É o grande estilo de vida, de liberdade que o reino tem pra gente. Muitas vezes a gente entende que viver pra fé é tipo assim, você tá só o caco moído, ralado, destroçado, e você vira pra alguém e fala assim, tô só pela fé mesmo. Esse entendimento tá completamente errado. Viver pela fé é viver, independente se você tem bonança financeira ou não, se tá doente ou tá saudável, mas é escolher viver sem estar preso a nada e ter total dependência de Deus. Largar e condenar, extirpar, expulsar a nossa autossuficiência. Tá? Então essa festa dos tabernáculos aponta demais para isso. E quem foi o mestre dos mestres que teve uma vida assim e ensinou para que a gente olhasse para os pássaros, para os lírios do campo, para entender que Deus com certeza sustentaria seus filhos? Bom, Jesus Cristo, tá bom? O homem perfeito, Deus. Levítico 24. Então, isso aqui foi para a gente resumir um pouco as festas e enxergar um pouquinho superficialmente Jesus nelas. Então, Levítico 24, tá? Versículo 3. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Existia a ideia de lâmpadas aqui do lado de fora, na tenda do encontro, na área também onde havia o altar, e essas lâmpadas deveriam ficar acesas. Bom, a gente sabe que luz, as lâmpadas, fogo, um candelabro, essas coisas, tudo é símbolo da presença e habitação do Espírito Santo sobre nós. Por muito tempo, o Espírito Santo, ele exercia visitações. E na nova aliança, depois do sangue de Jesus derramado e o homem reconciliado com Deus, o Espírito Santo, que é Deus, vem morar no seu templo maior de direito, que é a sua criação. A humanidade passa a comportar Deus dentro de si, em seu corpo, em seu espírito. E quando a gente olha e vê um apontamento do Espírito Santo no lugar que antecede o Santo dos Santos, ou seja, o lugar onde era símbolo de renúncia, sacrifício e morte da velha natureza, a gente começa a entender que na nova aliança, aquela oração de Davi, não retires de mim ou de nós o teu espírito. Na nova aliança ela não faz tanto sentido, porque na nova aliança o espírito é que está conosco nas nossas fraquezas, porque se ele não tiver, nós não conseguimos nos arrepender. Então, não faz sentido imaginar que depois de ser feitos filhos de Deus, nós tenhamos um momento em que a gente perca o Espírito dentro de nós, porque no momento do dia a gente pecou, por exemplo. Não, porque agora Deus habita dentro de nós, misteriosamente, mesmo ainda não sendo santos com o corpo glorificado, Ele está aqui dentro, limpando a sujeira, nos mostrando o pecado e nos conduzindo ao arrependimento. E se Ele não tiver, é impossível ir a Jesus, uma vez que o Espírito Santo expõe Cristo diante dos nossos olhos, e nos arrepender e encontrar a face de Deus. Então, por isso, o Espírito Santo está posicionado justamente aqui, um símbolo dele, não só para dentro do véu, mas para fora do véu também. Porque na nossa situação de pecado, é justamente a presença do Espírito Santo que vai nos conduzir de volta a andar no caminho, tá bom? Então, verso 20 do capítulo 24, meu outro destaque aí. Aqui a gente tem a famosa passagem, né? Se alguém ferir seu próximo deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito.
fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Qual a ideia de Deus aqui? Será que é propagar a cultura da vingança? Às vezes a gente olha essas coisas e a gente esquece que Jesus veio para trazer sentido, trazer a interpretação correta da lei, porque o povo precisava de Cristo para entender a lei. E Cristo ainda não havia encarnado e estado aqui na Terra. Então o povo olha a lei e se esforça com olhos humanos para poder interpretar e entender. Então quando a gente olha um versículo desse, e a gente sabe que é o mesmo Deus no Antigo e o mesmo Deus no Novo, a gente fica assim, poxa, mas parece tão diferente, né? Qual o sentido disso? Bom, lembra quando Jesus vai dizer, cá no Sermão do Monte, lembre que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, aquele que lhe ferir um lado da face, oferece também o outro, não resistais o perverso. Será que Jesus estava modificando o mandamento ou estava trazendo a forma correta de olhar para aquilo que estava sendo escrito, com um princípio eterno por trás desse versículo? Eu vou dizer que é a segunda opção, porque, na verdade, quando Deus está dizendo, se alguém ferir o seu próximo, assim como fez, lhe será feito. Quando Jesus vai explicar isso daí, é no mesmo contexto ali, global, ele vai falar, assim como vocês querem que os homens façam a vocês, façais também vós aos homens. A ideia aqui é mostrar que quando a gente agride o próximo e fere o próximo, na verdade a gente não está só ferindo ele, mas igualmente da forma como ele foi ferido, nós estamos sendo feridos também, porque nós fomos feitos para viver em comunhão e coletividade. Por isso, o princípio de olhar para o próximo é ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, ferir o próximo no olho é como ferir o meu próprio olho. Você está entendendo? Deus não está plantando a cultura da vingança e a gente só entende isso cá em Jesus. Apesar daquela palavrinha mais, que dá a impressão de que ele está mudando a lei, na verdade ele está falando assim, mas a forma que vocês entendiam não é essa, é essa aqui. Entendeu? Essa é a questão. Isso é muito libertador, gente. Nós precisamos fazer as pazes como evangélicos com os princípios eternos contidos na lei e a interpretação correta dela. A gente trata o Antigo Testamento, você quer ouvir a verdade? A gente trata o Antigo Testamento igual lixo e a gente usa manipulado, cortado, picado para atender pontos de vistas pessoais sem critério hermenêutico exegético nenhum. E eu torno a repetir, sem o olho, sem a lente no olho, essa lente sendo os olhos de Cristo e o próprio Cristo, nós não conseguimos entender aquilo que foi escrito para trás, que era a sombra das coisas que viriam, tá bom? Explicado isso, vamos para Levítico 25. Vamos lá, verso 4, primeiro destaque. Mas no 7º ano a terra dará um Shabá, ou um descanso, um Shabá dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. A ideia, por que eu destaquei isso aqui? Não para explicar isso aqui agora, o próprio versículo por si só, porque a gente vai ler algumas coisas lá na frente, que Deus vai deixar um pouco mais claro o porquê desse ano de descanso da terra. E isso não tem a ver só com o princípio de ter descanso, que é o mandamento, né? Descansar um dia entre os 7. Esse é o princípio do mandamento. A questão aqui não se trata então só do descanso, mas se trata de fé. E vocês vão entender isso aqui lá para frente, o porquê que esse texto do capítulo 4 se trata de fé, tá bom? Vamos lá, verso 8. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, essas 7 semanas de anos totalizarão 49 anos. Aqui,
Por que eu destaquei? Também não é pelo texto em si, mas uma forma de contar tempo judaica, que é muito importante a gente entender, para a gente, por exemplo, quando chegar lá em Daniel, quando a gente vê 70 semanas, a gente entender a conta direito, entendeu? Era uma coisa comum, cultural entre os israelenses, essa contagem de matemática, que o termo era descrito no hebraico como semana, tá? O que é 7 semanas de anos? Semana por si só já é 7, tá? O termo lá significa 7, beleza? 7 de 7 em anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, que totaliza o quê? 49 anos. Então, quando a gente chega, por exemplo, lá em Daniel e a gente vê 70 semanas, a gente tem que pegar os 70, tá bom? E multiplicar por 7, que dá 490 anos a contagem da profecia, tá bom? Então, para quando a gente chegar lá na frente, a gente não achar que aquele negócio da conta profética lá de Daniel, que a gente vai conversar sobre isso, é algo inventado. Não. Existe um padrão matemático de interpretar a questão de 7 semanas, 70 semanas, a conta, tá bom? Então, a semana já é uma palavra que indica 7. E aí é multiplicado por aquilo que foi apresentado. Lá em Daniel, 70 vezes 7, 490. Aqui a gente tem 7 semanas de anos. Então, é 7 da semana e vezes 7 anos. Então a gente tem 49 anos. E aí tem a explicação da lógica matemática no versículo 8, beleza? Então a gente não pode chegar lá em Daniel e fazer uma conta diferente, uma multiplicação fora da interpretação da equação judaica, tá bom? Estou falando isso porque tem muitas linhas que interpretam aquilo com outro tipo de cálculo. Não é, tá bom? A gente tem que respeitar o cálculo que era cultural, que foi exposto aqui em Levítico, que já era conhecido do povo de Israel. Tá? Então, versículo 10. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Então, no 50º ano, na contagem de 50, não é? Havia um ano de todos os escravos serem liberados, todas as propriedades poderiam ser renegociadas, o resgate poderia ser pago, tá? Isso é uma coisa tão interessante, meus queridos, porque isso não tem nenhum outro padrão religioso de outra cultura no povo. Então vocês veem a generosidade da questão da justiça de Deus sendo aplicada em tudo, até da dinâmica de uma sociedade, tá? Aí várias coisas estavam assim atreladas a essa questão do ano jubileu. Por exemplo, no verso 16: quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que eles lhe está vendendo não é a terra, mas o número de colheitas. Olha que interessante. Deus colocou uma lei naquele tempo, que com certeza era uma lei política, social, cívica, tá? Não se aplica hoje, mas o princípio, que é isso que a gente está conversando, sim, tá? Então olha que interessante um Deus que muita gente acha que é maligno, vingativo, né? Esse Deus ele põe padrões de proporcionalidade de valor de uma terra que seria vendida, negociada, tá? E essa proporção seria não pelo que o fulano acha que a terra dele vale, não pela precificação do mercado com as ondulações das variações de preço de dólar, petróleo e sei lá o que. Não. Ela era pela quantidade de colheitas que faltavam até o 50º ano. Então, se eu fosse comprar uma casa, por exemplo, uma terra ou qualquer coisa, no ano 1, o preço dela significava 49 anos ainda de colheita. Mas caso eu fosse negociar essa terra faltando, por exemplo, 5 anos para o ano 50 do jubileu, então era calculado pelo número de colheitas. Olha que doido, cara, isso é muito justo. A gente tem que olhar essas coisas. Então, o preço da terra era baseado no tanto que ia render até o ano do jubileu, onde tudo era liberado para descanso e tudo mais, tá? Libertação, coisa. E as pessoas voltavam para suas famílias, renegociavam suas posições, suas terras e tudo mais, tá? É um sistema inédito, né? Vamos lá.
20 e 21 do capítulo. Vocês poderão perguntar: que iremos colher no 7º ano? Aqui. Agora lembra, lá atrás, no versículo 4 do capítulo, eu falei, na verdade, além do descanso, existe uma questão aqui, fortíssima, relacionada com fé. Qual era a ideia de Deus, além de que o povo deixasse a terra descansar, obviamente? Era que o povo andasse pela fé. A lei, queridos, ela não anula a fé, muito pelo contrário. Inclusive a graça, ela é muito mais do que favor imerecido. Ela não somente isso, mas é a força e o poder que nos empoderam, nos capacita para em Cristo cumprir a lei. Entendeu? Então não há disparidade, não há concorrência, tá? A lei não briga com graça, beleza? Só a aliança, o pacto que passou. Não os princípios, porque tudo aqui revela o caráter. Mas enfim, por que então era sobre fé a questão do descanso? Porque é o seguinte, imagina toda uma população que é produtora, cultivadora, agrícola, depende da agricultura para sobreviver. E aí vem Deus e fala assim, não, no 7º ano não é para colher, não é para plantar, não é nada, deixa a terra descansar. E aí? Vem a pergunta provável do povo, aqui ó. No verso 20, vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Olha o que Deus... Gente, por isso que eu falo, o descanso é muito mais do que obedecer um descanso. Se trata de prática de fé. É saber que eu não preciso trabalhar de sol a sol 7 dias por semana, porque caso contrário eu não faça isso, eu não vou sustentar a mim mesmo, a minha casa, seja lá o que for. Se trata de fé. Olha a pergunta do povo. O que nós vamos colher? Se fosse hoje, se eu não trabalhar no 7º ano aí, como que eu vou comprar as coisas para dentro de casa? Como que eu vou viver? Olha o que Deus responde. Quando vocês estiverem plantados, saibam que eu lhes, no verso 21, tá bom? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, ou seja, 1 ano antes do descanso. E a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Deus falou. E aí? Nós vamos crer ou não? Entendeu? E o povo ia crer ou não? Essa é a questão. Não era se ia obedecer o descanso. Era, você vai acreditar? A questão é fé. Entendeu? Então, vamos lá. Versículo 24. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. A gente vê um negócio muito parecido na época da igreja que a gente chama de primitivo, que não tem nada, né, de tão primitivo assim, a não ser que era a primeira, onde todos, apesar de terem o direito à propriedade privada, eram mordomos completos de Deus, sabendo que tudo que tinham, na verdade, só administravam e não possuíam de fato. A gente precisa disso. Vamos lá, versículo 35 ao 37. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, olha isso, meus queridos, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês, no meio de vocês. Aonde tem aqui um Deus segregador, em hipótese nenhuma, vai ler a Bíblia, cara. Não cobrem dele juro algum. Você quer saber o que segrega as pessoas? É esse jaz que está na Bíblia, quando a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. O sistema diabólico que rege todas as coisas no mundo, principalmente os sistemas financeiros, tá? A besta. É isso daí que faz tudo dar errado. Obviamente, Jesus vai acabar com isso na hora certa. Mas olha só, não cobrem dele juro algum, mas temam o Senhor, seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir juros dele, nem prestar-lhe mantimento visando lucro, um banco qualquer que seja. E muitas pessoas até, você não consegue de forma nenhuma, tá?
você sabe que o sistema quer que você fique devendo, né? Por quê? Porque se você dever, ele lucra em cima de você, porque você paga juro. Sabe o que é o juro? É um tempo de vida que virou dinheiro e você entregou na mão de alguém a troco de nada. Verdade dói. Tô falando, tá, pra dizer que eu resolvi isso na minha vida. Não, querido. Tá doendo em mim, porque eu preciso aprender isso e a palavra tá aqui, ó. Deixa o Espírito abrir, dilatar na sua mente, tá? Aquilo que está escrito. Vamos lá. O restante do capítulo vai falar de resgate de outros cálculos em relação a outros tipos de resgate no ano do jubileu, tá bom? Então vamos para o Levítico 26. Vamos lá. O que vem com a obediência? Outra coisa que a gente lê e entende errado, condena, passa batido, tem raiva, dói a cabeça, a gente desiste de entender e vai direto. Levítico 26 é um capítulo em que Deus não está colocando uma condicional para o homem, não é um trato no sentido do se você fizer, eu faço também. Não. A questão aqui é mais como causa e efeito, resultado natural, tá bom? Então, o início do capítulo, a gente vai ver que Deus vai falar assim: se vocês seguirem meus decretos e obedecerem os meus mandamentos, o que vai acontecer? Bênção. Se você quer saber os detalhes, leia aí tudo, até o versículo 12. No início, tudo que se trata aqui é questão de bênção, que vem com a obediência. Tá entendendo? Mas não é assim. Deus está lá e uma moeda de troca. Quanto mais você obedece, mais bênção eu te dou. Então você vai obedecer porque você quer ser abençoado. Não mesmo. A bênção, ela é um resultado natural da obediência. Vou repetir. A bênção é um resultado natural da obediência. Tá, mas e aí? Aí que tá. Só que o importante para Deus não é o obedecer, é o porquê você obedece. A motivação pela qual nós somos obedientes é muito mais importante para Deus do que a obediência em si. Porque alguém obedecer sem obedecer de verdade com o coração, entendendo por que faz, porque ama a Deus, isso é a mesma coisa que nada. É perda de tempo, sacrifício inútil. Agora, uma obediência pautada em alguém, pautada no amor, pautada na gratidão, pautada no relacionamento, na comunhão com o Pai, isso sim, entende? Bom, aí verso 12 tem a frase mais repetida da Bíblia, viu? Se você não sabe, já falei isso, vou repetir. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. A partir daqui, ó, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se a Bíblia tem esse refrão, o que é o refrão? A parte da música que mais repete. Essa frase, ela é aquilo que mais repete de Gênesis e Apocalipse. Por isso aqui que o coração de Deus queima, bate. É isso aqui que faz o pulsar do coração de Deus. É a maior motivação dele, o sonho dele. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Em hipótese alguma, perdão, a motivação de Deus é olhar para tudo que ele fez e viu que era bom e agora se perdeu e não tem mais jeito e vai chegar a hora que ele vai destruir tudo e pôr fim ao mundo. Não. A maior motivação de Deus é ser Deus de um povo e esse povo ter Deus como seu Deus. É a habitação, é relacionamento, é a atração, céu e terra. O plano eterno de Deus é esse, viu? O plano eterno de Deus é esse, habitar com a sua criação. Vamos lá. Verso 14 em diante, então já é apresentado aquilo que acontece quando não obedecemos. E novamente, não é castigo. Você não pode olhar nisso aqui só puramente como um negócio assim, castigo, tu obedeceu, apanha. Não, é o fato de que um desobediente, ele é desobediente porque antes ele é alguma coisa. Essa coisa é só criatura e não filho. É natural que se afastando de Deus, você esteja sujeito a todas as consequências de um mundo em decadência por causa do pecado. Não existe bênção num contexto longe de Deus. A desobediência é resultado de alguém que antes escolheu se afastar
Então, se afastando de Deus, é natural as coisas que aqui acontecem a partir do versículo 14, tá bom? Então você pode ler tudo isso daí, você vai ver. E aí tem coisa muito interessante aqui. Deus vai falar uma série de castigos iniciais. No verso 18 ele vai falar, se não ouvir, se vocês ainda assim não mudarem, aí ele vai falar uma série de castigos, de consequências, de maldições. E aí no verso 21 de novo, se vocês não ouvirem, não mudarem, 7 vezes mais. Depois no verso 24, se ainda não ouvirem, 7 vezes mais. Repara, Deus não pega, por exemplo, a pessoa cai, não aprende. Faz de novo. A didática de Deus para a pessoa aprender não é mudar a estratégia, entendeu? Porque não dá para pegar assim, você caiu, e aí vem cá, eu vou te acolher e vou mudar a estratégia. Não, é impossível, porque Deus é santo. Então, cada vez mais aumentam as maldições. E aí no verso 28, mas se não ouvir, 7 vezes mais. E aí tem um negócio aqui, no verso 29, vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Meus queridos, nessa época Moisés ainda estava vivo. Centenas de anos depois, isso aconteceu, porque o povo insistiu na idolatria. Até no cativeiro era idólatra. E certa vez aconteceu um episódio terrível no último saquear do reino da Babilônia, no reino do sul. E sobraram poucos sobreviventes moribundos, já morrendo. E uma mãe, junto com a outra mãe, né, colegas ou amigas ou vizinhas, sei lá o que, né, decidiam qual filho elas iam comer primeiro para não morrer de fome. E aí o homem natural olha para essas coisas e fala assim, se Deus fosse bom, não deixaria isso acontecer. Cara, você está entendendo tudo errado. Quem faz isso é o homem. Só que o homem, por afastar Deus, não consegue trazê-lo de volta afastado para poder resolver a crise. Então, tudo de ruim é um cenário inesperado. Qualquer tragédia, qualquer coisa absurda, de fato pode acontecer, porque escolhemos nos afastar. E aí não é que Deus pesou a mão, é que Ele não está. A gente precisa entender, onde Deus não está, não é vida, é morte. Bom, no verso 40 a gente vai entender de novo esse amor de Deus, porque são coisas terríveis aqui apresentadas. Mas no verso 40 tem uma palavrinha, mas se confessarem os seus pecados. Olha o Deus que Ele não tem a intenção de levar até as últimas consequências uma situação que o homem tenha e tipo assim, não tem jeito, é irreversível. A ideia de Deus é que o homem, escolhendo passar pelas mazelas, ele tem a oportunidade de sentir a tristeza. E ao invés de se irar ainda mais com Deus, falar que é ateu e sei lá o que, ele se arrependa. Porque aí tudo é anulado. Será que a gente consegue perdoar alguém que por anos e anos comprometeu a nossa estrutura de vida com algo ruim? Ou fez algo ruim que machucou e vai doer na nossa vida por anos e anos? Mas Deus olha para um povo que se arrepende. E se esse povo se arrepender, tudo é anulado. Deus não guarda rancor. Diferente de você e de mim. Levítico 27. Vamos lá. Aqui nesse capítulo tem um anexo assim, de algumas leis quanto aos resgates de propriedade ofertada ao Senhor. Até isso tinha. Por exemplo, eu queria ofertar ou consagrar parte da minha propriedade, sei lá, para Deus. Eu fazia aquilo que era exigido para consagração na lei dessa propriedade, mas eu ainda assim podia pegar aquilo de volta. É doideira, né? Mas enfim. E aí é explicado no texto que eu deveria pagar o preço por aquela propriedade, mas 1/5 do valor como acréscimo. Enfim, não tem um destaque aí específico, é só mesmo para explicar
o que rola aí, tá bom? Mas essa lei, ela parece que está mais ali para testar o povo do que um negócio que de fato Deus queria, tá? Por exemplo, quando você oferta a Deus, você liga lá pro tesoureiro da igreja e fala assim, eu dei o dinheiro aí, mas eu queria de volta. Cara, isso não faz parte do coração do Filho de Deus, do verdadeiro adorador. Isso é um absurdo. A gente não pode nem sequer cogitar a possibilidade disso, tá bom? Então, assim fecha o livro de Levítico e a gente vai para o livro de Números, capítulo 1. Por que Números tem esse nome? Primeiro, esse não é o nome lá em hebraico desse livro. O nome hebraico é mais ou menos uma coisa que significa assim, no deserto, tá? Mas por quê? No livro tem 2 grandes censos, né, que foi feito com o povo. Então, na tradução da Septuaginta foi acoplado esse significado de números, tá bom? Por causa desses censos. E falando deles, a gente tem a primeira contagem do povo, que é a contagem dos homens que poderiam entrar para a guerra de cada tribo. Então, onde que a gente vai ver isso daí? No versículo 21, tá? Onde começa aí com Ruben, né? Onde foi contado 46.500. Depois no 23, 59.300. Depois no 25, 45.650. Depois no 27, 74.600. Depois no 29, 54.400. Depois no 31, 57.400. 33, 40.500. 35, 32.200. 37, 35.400. 39, 62.700. Verso 41, 41.500. E verso 43, 53.400, totalizando um exército de aproximadamente 603.550 homens dispostos à guerra. E lembrando que os levitas ficavam de fora, é isso mesmo, de fora da infantaria de guerra, tá? Com armas e tudo, mas toda guerra eles tinham que sair com a arca, os objetos de adoração, as trombetas e estarem inclusive em posições arriscadíssimas no campo de batalha em adoração. Eu fico vendo, sabe, essa questão dos levitas e parece, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Em alguns vídeos atrás, e parece que Deus quis ensinar um povo sangrento, né? Simeão e Levi é um povo vingativo e sangrento de natureza, quis tirar eles do sangue e colocar eles no serviço e na adoração, para que eles entendessem um grande princípio contido, inclusive, no Antigo Testamento, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E assim, as batalhas de Israel seriam ganhas não somente pelo exército, porque a gente lê em Levítico que mediante o povo estando em Deus e o amando e o adorando e seguindo seus mandamentos, precisaria de um exército minúsculo e um exército gigante e rival seria derrotado sem problema nenhum por causa do poder e da presença de Deus. Deus garante isso. Então os levitas representam esse sinal da presença de Deus nas guerras, tá? Que eram questões culturais da época. Todo rei saía à guerra uma vez por ano nas temporadas de guerra, na maioria das vezes na primavera. Os reinos entravam em guerra todos os anos. Guerra era 90% da cultura. Então muitas vezes era matar ou morrer. Muito diferente de hoje. Não existia diplomacia, uma terceira opção nem nada, tá bom? Então, contagem do exército 603.550, tá? Agora vamos lá, uma coisa muito interessante. Qual era a tribo que tinha o maior exército para ofertar? Versículo 27, tribo de Judá, a tribo da qual vem o Messias, o general de guerra, o leão da tribo de Judá, 74.600. E agora em Números 2, o que a gente tem? A gente tem um outro recenseamento, mas por contagem de acampamentos. Então tribos se unificavam em norte, leste, oeste e sul, tá bom? Para poder unificar seus exércitos e apontar destacamentos organizados, coalizões de tribos, tá bom? Para se ajuntar na guerra e defender territórios ao norte, ao leste, ao sul e ao oeste. E obviamente quem era o maior destacamento ou acampamento? O acampamento liderado por Judá. E eu não sei aqui, mas assim, vamos usar essa palavra. Eu não gosto dessa palavra, eu acho que ela não combina com a Bíblia. Mas coincidentemente, Judá era o acampamento do leste. Leste é a direita. E Jesus é quem está sentado à direita de Deus no trono. Bom,
à destra ficava Judá. Será que é coincidência? E aí a gente tem o papel dos levitas. Só para dizer, né? O acampamento de Judá tinha um destacamento de 186.400 soldados, tá? E o papel dos levitas novamente é reafirmado. E a gente vê no versículo 34 de Números 2 que já tinham bandeiras e os clãs da família já estavam bem definidos dentro das tribos. Então toda a organização de brasão, de selo, de anel, bandeira, emblema, já estamos vendo um povo aqui se organizando em sua soberania. Muito legal, né? Mas mesmo assim havia unidade, povo de Israel, beleza? Bom, Números 3, a gente vai dar uma adiantadinha aqui rapidinho, né? No versículo 4 é o primeiro destaque, onde a gente vai ver Nadab e Abiú sendo mencionados, que eles caíram mortos perante o Senhor quando trouxeram oferta de fogo profano no deserto do Sinai. Como não haviam filhos, somente Eleazar e Itamar serviam como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. E principalmente esse Eleazar aqui, ele vai ser um líder expressivo sobre os levitas, porque nesse capítulo agora, por isso que eu quis finalizar com ele, tá? É quando Moisés vai chamar todos os levitas para oficialmente entrarem em a disposição absoluta, completa, todos os levitas à disposição completa do serviço sacerdotal da família de Arão e seus descendentes, tá bom? Então a partir daqui a gente tem toda uma designação para os levitas, principalmente falando do serviço nos tabernáculos, tá? Na tenda do encontro, da guarda da arca, nas guerras. Então, só para a gente fechar, se vocês lerem esse capítulo, vocês vão ver que os levitas, eles têm muito mais a ver essa palavra. Se você gosta dessa palavra e quer ser chamado e chama as pessoas, você entenda. Não só então chame quem toca no louvor de levita ou quem canta, porque a questão da música era assim, um negócio quase nada comparado a toda a função, todas as atividades que os levitas tinham que organizar e resolver, entendeu? E as principais tinham a ver com manutenção, limpeza, serviço, ritualística, tá? Então, assim, todo mundo que trabalha, se você quer ser assim, não quer abrir mão desse termo, né? Chamar as pessoas de levita, cara, chama o zelador, chama os diáconos, chama todo mundo que tem serviço e exerce algum tipo de serviço ali no corpo de levita, porque tá mais correto do que só quem é do louvor, tá bom? Bom, verso 13 do capítulo 3 diz assim: pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos do Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel. Só que como Deus não ia ficar literalmente com todo primogênito de Israel, ele pegou os levitas todos para entrarem no lugar de todos os primogênitos de Israel, no serviço e na consagração total ao serviço e à obra e à ritualística naquele tempo, relacionada a Deus, tá bom? E aí que interessante, foram fazer um censo para descobrir e viram que os primogênitos todos somavam a conta exata de 22 mil. E os levitas todos somavam a conta de 22 mil. E os primogênitos, uma conta de 22.273. E aí, para essa diferença, houve também um ritual só para aquele momento, para que houvesse então a consagração certinha da conta 22 para 22, e então se seguiu os levitas, tá bom? Muito interessante, né? A gente acha que as coisas vão ser chatas, mas tem umas paradas muito doidas, tá? Bom, enfim, por hoje é isso. Agradeço você por ter ficado até aqui e a gente estar aprendendo junto durante todos esses dias e, se Deus quiser, até o final do ano, fechando a Bíblia inteira. Então é isso, fiquem com Deus, continuem firmes na rocha, um forte abraço, Deus os abençoe.